Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E nesse vídeo de hoje eu quero bater um papo com você sobre um assunto que eu entendo, claro, que é de extrema necessidade para você que é cafeicultor ou desempenha alguma atividade aí na agricultura. O assunto de hoje que nós vamos falar é a importância de você ter uma assistência técnica na sua propriedade, na sua lavoura de café. Quais são os benefícios, quais são as vantagens e qual é o problema de, às vezes, você não ter essa assistência técnica, o que ela pode trazer de benefício para você, produtor rural, para você, cafeicultor. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Eu convido você a permanecer aqui conosco, ir até o final desse vídeo, para você entender um pouquinho. Claro que nós vamos bater um papo aqui em 10, 15 minutos, a gente não consegue passar tudo aquilo que de benefício que uma assistência técnica pode gerar na sua propriedade, mas para você ter uma ideia. Então eu convido você a permanecer até o final nesse vídeo. E antes de nós prosseguirmos aqui com o nosso assunto, quero convidar você para dar o joinha para a gente, né? Faz uma diferença tamanha, extrema importância você dar o joinha para a gente. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque as notificações para ficar atualizado de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal semanalmente. Mas vamos aqui, né, no nosso bate-papo a respeito da assistência técnica, a importância de se ter uma assistência técnica na propriedade. Vamos falar aqui, antes de partir para essa dos benefícios, vamos falar aqui de alguns problemas que acontecem nas propriedades, nas lavouras, que não tem um acompanhamento técnico, né? Um grande erro, o primeiro problema que a gente vê é a questão da nutrição das plantas, da adubação. Problemas com esse quesito, com esse manejo. Por quê? Porque se eu não tenho uma assistência técnica, eu vou fazer a adubação sem critério algum, usando, né, o formulado convencional comum que a gente acha no mercado, o famoso 25-20, o famoso 20-10-20. Nem sempre a planta vai necessitar desse tipo de formulado. Nem sempre o nosso solo demanda dele. Então, a falta da assistência técnica, o produtor, a propriedade que não tem esse tipo de serviço, muito provavelmente não lança a mão da análise de solo, e se lança, fica aí à mercê muitas vezes de revendas que vão fazer a interpretação de acordo com a necessidade da revenda e muitas vezes não de acordo com a necessidade real do solo, real da planta. Então fica aí, né, esse problema, gerando esse problema. Um outro detalhe também é com relação a controle de pragas e doenças. Não tendo assistência técnica, porque na assistência técnica a gente vai fazer um monitoramento das lavouras, das plantas, para ver o ataque de pragas e doenças. E com isso nós vamos posicionar os produtos específicos na hora certa, na dose certa, para ser aplicado no local certo, atingindo o alvo. E sem assistência técnica, o produtor, infelizmente, que não tem às vezes, né, o conhecimento ali daquele produto, daquela doença, o conhecimento técnico, científico daquela doença, ele vai pelo que os outros estão fazendo. E muitas vezes, infelizmente, o tratamento que o produtor lança a mão não é eficiente, tendo problemas aí de produtividade, de produção, por conta do ataque de pragas e doenças que não foi bem controlado. Com a assistência técnica a gente consegue melhorar, a gente consegue reduzir, né, o ataque de pragas e doenças nas nossas lavouras, porque a gente vai fazer o controle na hora certa, com o produto certo e na dose certa. Um outro detalhe também de propriedades, né, que não tem a assistência técnica: o desembolso, o gasto, o custo operacional, ele se torna mais oneroso. Por quê? Vamos pegar aqui os dois primeiros quesitos que nós falamos. A adubação, né, fora daquilo que realmente o solo precisa, você vai acabar gastando mais com a adubação. Um controle de pragas que talvez poderíamos ter antecipado ou retardado ou nem feito, vai ser realizado por conta da tradição, por conta do costume, e com isso o desembolso também pode ser maior. Então, com a assistência técnica, a gente tem a condição, né, de
dimensionar bem, fazendo com que a propriedade, né, o produtor desembolse, não vou dizer menos, mas faça esse desembolso, tenha esse custo com mais segurança, com mais responsabilidade. Então, alguns problemas aí, né, com relação aos erros aí das propriedades que não têm assistência técnica. Um outro detalhe também que nós podemos mencionar aqui com propriedades que não têm assistência técnica é o uso indevido da água, inadequado da água, sem a preocupação com a água. E quando eu falo água aqui, você pode estar pensando, poxa, mas eu não tenho irrigação. Você não tem irrigação com um sistema implantado, mas você tem uma irrigação que vem do céu, né, a chuva. E nós temos hoje ferramentas para que a gente faça com que essa água que caiu da chuva permaneça mais tempo no nosso solo. E propriedades onde não tem assistência técnica, muitas vezes o produtor vai lançar mão de herbicida de forma indiscriminada, vai fazer capinas, roçadas de forma sem orientação, tornando o solo mais exposto e com isso a água que ali estava evaporando. Com isso nós vamos criar alguns outros agravantes, por exemplo, a compactação do solo, por essa exposição do solo aí, a umidade, a perda da umidade. E quando nós trabalhamos em solos mais argilosos, essa compactação se acelera o processo de compactação. Com a assistência técnica, o profissional que ali está prestando o serviço, ele vai observar todos esses pontos para fazer um manejo mais adequado. Outro detalhe, entrando na questão financeira, até mesmo as propriedades que têm assistência técnica, às vezes é difícil de nós implantarmos um planejamento estratégico dentro da propriedade. Então, propriedade sem assistência técnica, quase que na totalidade não existe um planejamento estratégico. O planejamento fica na cabeça do produtor e olha, nós esquecemos das coisas, as coisas passam desapercebidas quando nós não colocamos no papel, porque a nossa cabeça nos trai, a nossa mente nos trai muitas vezes. Então, propriedade sem assistência técnica, isso pode acontecer e olha que acontece. Agora vamos lá trabalhar os benefícios de se ter uma assistência, né, na sua propriedade. O que uma assistência técnica pode fazer de positivo na sua propriedade? Quais são os benefícios que você tem contratando uma assistência técnica? Um primeiro benefício, e óbvio, é aumento de produtividade, porque as técnicas serão adequadas, serão pensadas, planejadas para que isso aconteça. A adubação, vamos pensar aqui na adubação, análise de solo, análise foliar, as adubações aí calibradas de acordo com os resultados das análises de solo, das análises foliares, as pulverizações para compensação, né, das interações entre nutrientes no solo, que a gente sabe que existe, e vai fazer uma diferença tamanha. Então, todo esse manejo. Outra coisa, com relação ao controle de pragas e doenças, vamos lá fazer o monitoramento, o manejo integrado de pragas. Fazendo esse monitoramento, nós vamos ver a hora certa de se aplicar os produtos fungicidas e inseticidas. Nós vamos ver se há realmente a necessidade de se fazer essa aplicação. Então, com isso, nós melhoramos a condição da planta, reduzindo, né, auxiliando a planta aí na redução do estresse. E olha só, nesse momento em que nós sofremos essas intempéries, aí a planta no sol, há quantos dias não chove, esse veranico, a seca, com a assistência técnica nós podemos auxiliar, a assistência técnica auxilia o produtor na tomada de decisão, na melhor prática, no melhor manejo para se fazer, né, a mitigação, a redução dos impactos aí causados por esse veranico de agora, como aconteceu no ano passado, aquele período prolongado de seca. Então, o produtor que tem, a propriedade que tem uma assistência técnica, a assistência técnica consegue trabalhar de uma forma que esses impactos sejam minimizados, porque vai ser criadas estratégias para que a planta sofra menos as intempéries. Então, com isso, a produtividade vai aumentar, né? Um outro benefício, planejamento das lavouras. Precisamos podar, precisamos arrancar, precisamos renovar a área, precisamos expandir a área. A assistência técnica está de olho nisso tudo, propondo para o produtor a melhor alternativa para que ele possa planejar melhor as suas lavouras. Com relação, né, como eu já disse, com relação às podas, com relação
à renovação, com relação à expansão de área, né? Também a assistência técnica pode auxiliar e vai auxiliar o produtor na questão da melhoria da qualidade do café. Como que isso pode ser feito? Monitoramento, né, do ponto de maturação dos frutos do café, monitoramento ali no pós-colheita, auxílio ali no pós-colheita com relação à secagem tanto no terreiro quanto no secador, os processos de via úmida, né, de pós-colheita, descascar o café, desmucilar. Na hora do beneficiamento também a assistência técnica pode auxiliar na questão das regulagens aí dos equipamentos para seleção de grãos com padrão de qualidade superiores, trabalhando a questão do café especial, instruindo aos produtores nesse quesito também de melhoria, fazendo, né, com que o recurso financeiro que vai entrar no bolso do produtor seja maior por conta dessa qualidade no café. Outro detalhe, pode apoiar na comercialização. Quantos não são os produtores que entram em contato comigo perguntando, e aí, como que eu posso vender meu café agora? Está na hora? E aí, né, o que você acha? Me dá uma opinião. Então, a gente estudando e embasado aí no mercado, nas tendências, nós podemos dar uma sugestão ao produtor com mais segurança para que ele venha fazer, né, ter um melhor preço médio de venda do seu café. Também pensando na maximização da lucratividade, dos lucros que ele tem na propriedade. Então, é mais um benefício de se ter uma assistência técnica. Eu estou aqui com a colinha, né, porque são tantos os benefícios e se a gente não colar aqui, a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Com relação, né, à gestão em si, a assistência técnica também tem condições de cuidar dessa parte, auxiliar o produtor nesse cuidado, de saber quanto está custando produzir uma saca de café. Vou dar um exemplo aqui com meus produtores. Eu amolo, eu encho a paciência deles para as anotações, para nós sentarmos, confeccionarmos os planejamentos estratégicos da propriedade para que a gente venha obter lucro. E olha, não se engane, dá lucro, dá resultado uma assistência técnica bem feita, bem trabalhada na sua propriedade. E aí, você deve estar se perguntando, poxa, se eu for procurar uma assistência técnica, o que eu devo buscar? O que eu devo pensar para contratar essa assistência técnica? Claro, primeira coisa é ver a qualificação do profissional que vai te prestar esse serviço de assistência técnica. Ah, é um engenheiro agrônomo, ele é formado direitinho, né? Qual é a sua experiência, né? Deve ser levado em consideração também a experiência desse profissional, né? Você deve também priorizar pelo acompanhamento contínuo. É muito comum pessoas me procurarem às vezes para fazer uma visita esporádica na lavoura, lá uma vez ou outra, às vezes na época da adubação, ou às vezes na época do controle de pragas e doenças, fazer uma ou duas visitas ao longo do ano. Olha, dá resultado? Dá resultado, mas o acompanhamento contínuo, mês a mês, a gente consegue enxergar aquela pessoa, o prestador de serviço ali que vai fazer a visita na sua propriedade, ele consegue enxergar, consegue acompanhar a evolução da lavoura mês a mês, ou de quinzenalmente, né? Aí é o combinado entre o produtor e o assistente técnico, o agrônomo que vai atender. Então, você priorize acompanhamento contínuo, não visitas esporádicas. Ah, quando aparecer um problema eu vou chamar. Mês a mês é muito bom, muito bacana nesse modelo, nesse formato, porque a gente consegue acompanhar a evolução da lavoura e fazer um trabalho mais eficiente, mais efetivo. Uma outra coisa, avalie, né, o benefício-custo. Por quê? Muitas vezes a assistência técnica é cara, mas pense na assistência técnica como sendo ela um investimento, porque é um investimento. Ela não é um gasto, não é um custo. Por que é um investimento? O investimento é aquilo que você vai desembolsar um valor e esse valor vai retornar para você em maior produção. Assistência técnica é isso, uma assistência técnica de qualidade. Você vai desembolsar um valor para custear, para pagar essa assistência, mas, em contrapartida, o lucro desse investimento vai vir para o seu bolso. E como vem esse lucro? Aumento de produtividade, aumento da qualidade, diminuição do custo de produção por saca
isso aí tudo é benefício que a assistência técnica pode trazer para você, né? E eu quero te perguntar, e aí, você que está me assistindo, você tem assistência técnica? Você tem alguém que acompanha a sua lavoura, a sua produção? Se não tem, fala aí por quê. Se não tem, coloca aí, tem o desejo de ter uma assistência técnica, de receber esse serviço na sua propriedade? E olha, vou dizer uma coisa com muita segurança. Você vai estar falando, o Michel está vendendo o peixe dele. Não só o meu peixe, mas de todos os profissionais do agro que prestam esse tipo de serviço, porque faz uma diferença na vida da propriedade e na vida do produtor. Nós aqui da Gaiatec, nós falamos, né, nós temos uma missão, que é cuidar do produtor. O café é somente a ferramenta que a gente usa para cuidar da pessoa, do produtor que nós atendemos. E eu tenho certeza que todos os outros colegas que ofertam esse trabalho também de assistência técnica, têm esse mesmo intuito, que é cuidar das pessoas. Se nós focarmos nas pessoas, a ferramenta vai estar bem desenvolvida, porque é ela que vai dar condições para que o dono da ferramenta prospere e melhore a sua condição econômica, seu padrão de vida e também, né, a harmonia venha, porque a gente sabe, infelizmente, né, sem o dinheiro, muitos problemas acontecem. Claro que o dinheiro não é tudo, ele não é o principal, mas ele auxilia bastante aí na nossa caminhada. Então a assistência técnica ela é importante. Então coloque aí nos comentários, se você não tem, pretende ter, né, já teve a experiência, como ela foi. Infelizmente vai ter gente aí que pode colocar que a experiência não foi boa, mas vale a pena dar uma segunda chance. E nós vamos ficando por aqui, né? Mas antes, mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de marcar as notificações, não deixe de dar o joinha, comenta, né, aí como eu já pedi, e também compartilhe esse vídeo com mais amantes do café, como você e eu somos. Agora sim, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.